para Deus fazer aí no nome de Jesus. Mas antes da gente orar, antes da gente clamar, antes de qualquer outra coisa, nós vamos receber a palavra de Deus. Amém, pessoal? E o que nós vamos aprender hoje, pastor? Sobre justiça. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Na semana, eu falei sobre isso, né? Eu falei sobre isso, sobre justiça, na sexta-feira. Sexta-feira eu preguei sobre justiça, sobre o que é ser justo, sobre o senso de justiça de Deus. E nós aprendemos um pouquinho, eu quero levar um pouco mais esse estudo aqui em nome de Jesus. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Acharam aí? Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 32. Deuteronômio. Quem escreveu o livro de Deuteronômio, pastor? Moisés. Capítulo 32. É o antepenúltimo capítulo do livro. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 32, a gente vai aprender algo muito importante. Mas antes da gente ler, eu vou na tradução NTLH, tá bom? Não está aparecendo aqui. Antes da gente ler, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda. Deu certo, pastor? Ou deu errado? Hã? Tá vendo? Qualquer coisa o senhor tira, a gente faz à noite, né? Deixa para ver à noite. Se o senhor ficar aí, vai tirar minha atenção. Pode tirar, deixa aí. Se gravar, gravou. Se não gravar, aí a gente fica atento à noite. Não estou conseguindo gravar os vídeos. Não sei o que está acontecendo, se é configuração, se é alguma coisa. Mas os vídeos não estão sendo gravados. Quando chega 5 minutos, o celular corta. Não sei o que está acontecendo. Memória cheia não é, porque não é a memória. Alguma coisa aí. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Como eu estava dizendo a vocês, na sexta-feira eu comecei falando um pouquinho, não é? Sobre justiça, sobre o senso de justiça do Senhor. E eu quero começar o culto fazendo uma pergunta aos senhores: Deus é justo? Sim ou não? É ou não é? Mas não tem hora que Deus parece injusto? Aos nossos olhos, às vezes sim. Por exemplo, vamos aqui montar uma questãozinha. Olha só, se às vezes Deus não parece injusto. A palavra dele diz assim, ó: clama a mim, e eu responder-te-ei. Olha o que a palavra dele está dizendo, ó: clama a mim, e eu responder-te-ei. Ele não está mandando clamar? E ele está dizendo: se você clamar, o que eu vou fazer? Vou responder. O que mais a palavra de Deus diz? Pede, e vos dará. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta. Aquele que busca, o que vai acontecer com aquele que busca? Quem busca, está escrito. Mas às vezes eu peço, não recebo. Às vezes eu bato na porta, bato, ela não abre. Às vezes eu busco e não encontro. O Senhor diz mais. A palavra dele diz: o Senhor é um socorro bem presente na hora do quê? Aí, quando eu estou em total angústia, quando eu estou no maior aperto da minha vida, eu faço o quê? Eu clamo, eu busco o Senhor, porque a palavra dele diz que ele é o socorro bem presente, quer dizer, ele não falha, ele não falta.
E é na hora da angústia. Então quando eu estou angustiado, eu vou a Deus. Mas parece que Deus é injusto, porque Deus não se manifesta, pastor. Parece, pastor, que Deus é injusto, porque Ele diz: clama a mim, eu responder-te-ei. Eu estou clamando há 10 anos pelo mesmo propósito. Eu oro, pastor, eu já orei de joelho, já criou calo no joelho. Pastor do céu, estou orando, estou buscando, é de madrugada, é clamando e repetindo oração, e vai daqui, vai dali, mas Deus não opera, Deus não faz a obra. Eu estou vivendo o silêncio de Deus, pastor. É justo você viver o silêncio de Deus? É justo, igreja? Porque está escrito: clama a mim, aquele que pede, quem bate, quem busca. O Senhor é o socorro bem presente na hora. Está escrito: eu não lançarei fora aqueles que vierem aonde? Mas parece que Deus não me vê, parece que Deus não se importa. Tem hora que eu me sinto injustiçado, tem hora que eu chego a pensar que Deus é injusto, pastor. E tem muita gente que pensa que Deus é injusto, porque muitas situações, aparentemente, Deus se apresenta injusto. Como por exemplo, o Abraão pediu para Deus: me leva daqui, muda a minha vida, muda a minha história. Ele fez uma oração pedindo alguma coisa para Deus? Não. Ele era rico, bem sucedido, ele tinha tudo, era um homem reto, um homem sincero, um homem sem falhas, sem defeitos, no sentido de pessoa humana, porque o Abraão lutava para ser honesto, correto, fazer tudo certo. Então, dentro daquilo que Abraão imaginava, ele buscava ser perfeito. Tem pessoa que não vive a perfeição, e com intenção mesmo, consciência, ela não quer ser perfeito. O Abraão não, tudo que ele sabia que era certo ele fazia, o que ele sabia que era errado ele deixava de fazer, e ele agradou a Deus. E um dia o próprio Deus chegou para o Abraão e falou: Abraão, vai para a terra que eu vou te dizer, eu vou te fazer grande lá, eu vou te dar uma nação poderosa, você vai ser bendito, todas as famílias serão benditas através de você. Vai lá, sobe para a terra. O Abraão foi, creu num Deus sem imagem. Ele creu num Deus que ele não podia ver, num Deus que ele só podia sentir, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele creu naquela voz e ele seguiu, foi para a terra. Quando ele chegou lá nessa terra, Deus começou a falar com ele, fazer inúmeras promessas para ele. E dentro das grandes promessas que Deus fez para Abraão, Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Quer dizer, o Abraão não está pedindo nada para Deus, é Deus que está querendo fazer na vida dele. E aí o Abraão fica todo feliz, ele cria uma esperança dentro dele, uma expectativa é gerada dentro dele, ele fica ali saltitante, alegre, todo feliz. E aí ele muda, e aí chega para Sara, e o Senhor falou comigo, nós vamos ter um filho, ele vai dar um filho, porque o Senhor está me fazendo essa promessa, e é um filho que eu não tenho. E assim ficou o Abraão, todo saltitante, todo alegre, todo feliz, todo radiante com aquela notícia. Aí a Sara viu o Abraão com aquela esperança, viu o Abraão naquela alegria. Ela, para não frustrar o Abraão, ela, para não decepcionar o Abraão, ela pensou com ela: como que ele vai ter filho se eu sou estéril? Eu tenho um problema, ele até pode ter, ele é um homem normal, mas eu tenho um problema, eu sou uma pessoa doente, eu tenho uma esterilidade, eu não consigo gerar. Somos casados há anos, e eu nunca pude dar um filho para ele, por que agora eu vou dar? Mas eu vou fazer o seguinte: Agar, vem cá, eu vou te dar para o meu marido Abraão, você vai se deitar com ele. Abraão, vem cá, essa é Agar, é minha serva, ela é minha escrava, eu te dou ela, você deita com ela, o filho dela vai ser meu filho, então vai ser nosso filho. E o Abraão foi, se deitou com Agar, passou um tempo, nasce um menino chamado Ismael. Quantos anos Deus ficou no silêncio com Abraão? Você conhece a história? Quantos anos Deus ficou sem aparecer para o amigo dele? Porque a Bíblia diz que Deus, ele era amigo de Abraão. Quem tem amigo aqui, levanta a mão. Tem gente que não tem amigo não, hein? Se não tem, eu me apresento para você. Se você quiser que eu seja seu amigo, eu posso ser. E eu entendo que tem gente que não tem mesmo amigo. Eu pensei que tinha, pastor. Mas quem tem algum amigo aqui? Sua esposa não é sua amiga, não? Essa é que é minha inimiga. Está amarrado, irmão.
Seu filho não é seu amigo, não? E Deus não é seu amigo, não? Quem tem amigo, levanta a mão. Agora sim. O que você espera de um amigo? Que ele seja presente, que ele esteja ali sempre próximo, na sua angústia, na sua dificuldade ele se apresente, na sua alegria ele também faça parte. Não é assim? Um amigo não é isso? Um amigo é aquela pessoa que a gente tem contato o tempo todo, que a gente está sempre ligado com ela. Por mais que haja uma distância, mas a gente dá um jeito de se comunicar, de falar, de interagir. É amigo. O amigo ele está próximo, o amigo ele se relaciona, é o amigo. A Bíblia diz que o amigo ele é mais chegado que o irmão. O amigo ele está perto, o amigo está o tempo todo ali, ele está sempre com a gente, é o amigo. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus tinha muitas ocupações, mas de vez em quando Jesus estava lá, sentado na mesa de Lázaro e de Marta, para tendo um jantar, almoçando, tomando um café. Estou te mostrando o que você faz com um amigo, viu? Quando eu for na sua casa, que eu sou seu amigo. Mas aqui, irmãos, falando com total seriedade, o que você espera de um amigo? Não é aproximação, não é contato, não é conversa, não é diálogo, sim ou não? Aí a Bíblia diz que Deus ele era amigo de Abraão. Quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma, ele falou assim para os anjos: eu não ocultarei nada do meu amigo Abraão. Eu não posso fazer isso sem falar para ele, ele é meu amigo. E se eu fizer isso sem falar para o Abraão, que é meu amigo, ele vai ficar decepcionado comigo. Por quê? Porque lá mora o Ló. A pessoa, se eu mando fogo para Sodoma e o Abraão sabe que foi eu que fiz, e pelo menos nem falei com ele, não, então vou lá falar. Aí o Senhor apareceu para o Abraão e falou: vou mandar fogo lá, vou queimar tudo. Eu estou te falando, você é meu amigo. Então olha só, Deus e Abraão, eles não têm um relacionamento só de servo e senhor. Eles têm um relacionamento do que, igreja? De amizade. Uma amizade mais forte que até mesmo um laço de irmão. Olha para você ver. Deus foi amigo de Abraão. Mas aí eu te pergunto, Deus é justo ou ele é injusto? Justo ou injusto? Mas não tem hora que Deus parece injusto? Claro que tem. Por que tem? Como que um amigo fica 15 anos sem falar com o outro? A irmã está respondendo ali. Você acha justo um amigo seu ficar 15 anos sem falar com você? É justo? Se você é meu amigo, você é meu? 15 anos. 15 dias, porque foi para a Bahia, foi para o Nordeste, foi para um lugar onde não pega telefone, está lá nas praias lá, né? Não é? Aquelas praias bonitas do Nordeste. Foi lá para aquela fazenda, está lá naquele acampamento, lá não pega celular, ele está curtindo, tudo bem, 15 dias, né? Mas 15 anos. Foram 15 anos de silêncio. E o Abraão tinha um lugar separado para falar com Deus. Onde que o Abraão falava com Deus? Eu estou em cima do quê? Do altar. O Abraão queimava incenso, ou queimava sacrifício para Deus. O Abraão fazia lá as orações. O Abraão ele ia lá, fazia parte dele. Ele clamava, ele buscava Deus. Mas Deus ficava o que, igreja? É justo? É justo aos seus olhos Deus ficar 15 anos sem falar com Abraão? Não é justo, pastor. Por isso que eu falo, pastor, que Deus não é justo todo o tempo. Tem hora que Deus ele se mostra um pouco injusto com a gente. Porque do mesmo jeitinho que Deus fez com Abraão, ele faz comigo. E tem mais, pastor. O Abraão ele era amigo de Deus. Eu sou muito mais que amigo de Deus. Hoje nós somos o quê? Filhos. Aí eu te pergunto, é justo um pai ficar sem falar com o filho? Olha como parece injustiça, não parece, igreja? Sim ou não? Mas a gente julga mal o Senhor. A gente interpreta mal a Deus. E às vezes a gente tem mania de murmurar, de questionar a nossa vida, de falar sem entendimento,
Porque a gente está passando por uma luta, está passando por um problema, e a gente quer socorro, a gente quer auxílio, a gente quer manifestação, a gente precisa, a gente necessita de provisão, mas ela não vem. Aí a gente se chateia, se decepciona, se frustra e começa o quê? A chamar Deus de injusto. Só que Deus não é injusto, igreja. Deus nunca foi injusto. Olha o que a Bíblia fala de Deus aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Vamos ler? Nessa tradução que está na tela, ó. Vamos ler comigo, toda a igreja. Deuteronômio 32, 4. O Senhor é a nossa o quê? Rocha. Então é nele, tudo está nele, ele é a base de tudo. O que mais que está escrito aí no Salmo 32, no Deuteronômio 32, 4? O que está escrito aí? Ele é o que, igreja? Deus é o que? Deus é o que? O que é perfeito? É algo que não tem falha. É algo que não tem falta de nada. Então Deus, irmão, ele é perfeito. O que mais que a Bíblia diz? E além de ser perfeito, Deus é o que? Justo. O que mais? Em tudo o que? Por que você acha que Deus é injusto? Porque Ele não me respondeu. Porque Ele ficou 15 anos sem falar comigo. Porque eu precisei dEle naquela hora mais difícil da minha vida. E onde Ele estava? Se eu não tivesse resolvido, se eu não tivesse tido esforço, se eu não tivesse tido uma ideia, eu não tinha resolvido. Ou eu fiquei na situação. Não houve solução. Eu pensei que Deus ia me ajudar, eu clamei a Deus para isso, eu pedi o socorro dEle, e eu usei a palavra dEle, mas Deus não foi justo comigo. Não, então Deus ele foi injusto, mas não é injustiça. Deus não é injusto, ao contrário, é exatamente por Ele ser justo, por fazer só justiça, que às vezes Ele deixa de socorrer, deixa de fazer. Ou melhor, vamos tirar essa palavra deixa, que ela não cabe nessa questão. Ele não pode fazer, porque deixar aí é o querer. Então ele não pode, é algo que está além do querer de Deus. Deus não pode fazer, ele fica impedido de fazer. Deus não tem condições de fazer na minha vida. Por quê, pastor? Porque eu não faço aquilo que é necessário para que ele faça justiça. E para Deus fazer justiça, irmão, na minha vida, eu tenho que praticar a justiça. É mais ou menos o que eu estava falando para as pessoas de manhã. Eu estava dando um exemplo. Quem já andou na rodovia Bandeirantes de carro, dirigindo? Quem já fez isso? Né? Então tá, você está na rodovia Bandeirantes. Aí você tem lá, quando você pega a rodovia, tem as placas de sinalização, não tem? Tem ou não tem? Vamos ver a mensagem, viu? O que vocês estão ouvindo aí dentro? Música? Hã? O que vocês estão fazendo aí dentro? Sai daí de dentro. Vai, sai daí. Eu estou pregando, eles estão assim, ó. Aí depois eu pergunto, o que eu preguei? O senhor pregou a Bíblia hoje, pastor? Tem gente que não me obedece, não é? Sai para fora. Mostra a tua cara de desobediente agora, para todo mundo ver. Isso. Recebeu o presente de aniversário. Está fazendo aniversário. Estão ouvindo música lá dentro? Louvor? Há tempo e hora para tudo, viu? Então, recebeu a bronca. É justo? Justo ou não? Que isso, pastor? Os dois são tão dedicados, vão passar o domingo inteiro na igreja, fica o tempo todo do seu lado, honrando o Senhor. É justo que eu honre eles também, mas não pode, na hora do culto, vai servir para eles amanhã. Então o que acontece? Estava falando para as pessoas, você pega a rodovia, e você está na rodovia, você entra na rodovia, tem as placas. Rodovia Bandeirantes, quilômetro tal, aí tem lá Jundiaí, São Paulo, Itupé, e assim vai, não é? Não é assim? Mas aí também tem aquela placa, que tem um número na placa, que é o limite de velocidade da rodovia. E qual é o limite máximo de velocidade na rodovia Bandeirantes?
120 quilômetros por hora. Mas você tem que chegar em São Paulo em 40 minutos. Você tem uma prova para fazer, você tem lá algo que você precisa realizar, tem um casamento que você vai ser padrinho. Você tem 40 minutos para chegar em São Paulo. Dá para chegar em São Paulo em 40 minutos saindo daqui? Dá ou não dá? Dá. Daqui em São Paulo é o quê? 80 quilômetros, 90 quilômetros. Se você andar 180 por hora, claro que dá. 180 quilômetros por hora, você chega lá em 40 minutos. Chega ou não chega, pastor José? Chega. Chega. Você pisa no teu carro, e você tem um carro, irmão, que ele marca no painel 260 km por hora. O seu carro atinge essa velocidade de 260 km. E o seu carro, se ele atinge 260 km por hora, quer dizer que ele é um carro que, se você colocar 160 km, quer dizer, ele vai parecer que ele nem está andando, porque ele tem estabilidade. Então você sente confiança para pisar no seu carro e fazer ele andar. E aí você está lá 160, 170 quilômetros e o carro está flutuando, parece que ele nem está correndo. E você está em total confiança, e você assumiu o risco, você assume a responsabilidade. Só que aí, quando você passa naquela placa, atrás da placa tem um cara bonito, de óculos escuros, com aquele chapéuzinho, desse jeito assim, ó. Aí você vai passando e ele vai fazendo assim. 15 dias depois chega um papel na sua casa, com uma fotografia do seu carro, com a velocidade que você estava, com os pontos que você está perdendo na sua carteira, falando qual infração você cometeu e o valor da multa que você vai ter que pagar. O valor vem depois, né? Mas aí chega para você, aí você fica bravo. Esse governo ladrão, esse pessoal que não tem o que fazer, que está roubando o pobre, está roubando o necessitado. Isso é uma injustiça, é só no Brasil que acontecem essas coisas. E você reclama, mas você está reclamando com razão ou sem razão? Você está totalmente sem razão, meu amigo. Você não tem direito de abrir a boca para reclamar, ao contrário, você tem que fazer é ficar quieto. E no máximo se consertar para não tomar outra. Por quê, pastor? Porque você não viu o limite da rodovia? Você não sabia o quanto você poderia andar naquela rodovia? Qual é o máximo permitido naquela rodovia? Você não sabia, sim ou não? Ah não, mas eu tinha que chegar. E o problema é de quem? É do guarda? É do governador? É de quem? O problema é de quem? É seu. Então, meu irmão, não é injusto você passar e ele te aplicar uma multa. Não é injusto. Está lá o cidadão na rodovia, está o outro na faixa da esquerda, andando a 120 km por hora, porque você sabe, cada faixa tem a sua velocidade e tem lá o para que serve aquela faixa. Na última faixa é o caminhão, não é? Naquela faixa do meio é a velocidade de 80 a 100, e aqui é a velocidade máxima, 120. Você não pode andar aqui também a 80. Você vai prejudicar. Mas aí você está lá, tem um cidadão a 120 por hora, ele colocou lá naquele, como é o nome da ferramenta? Não é esse aí é o aplicativo que é. Ele colocou lá o piloto automático. Aí o carro está lá, a velocidade do carro é 120, ele apertou o botãozinho, o carro não passa de 120, e ele está indo na pista de velocidade máxima, ele não tem a obrigação de sair para você passar, porque ele está na velocidade. Pastor, só está dando aula de trânsito aqui hoje? Não, estou te explicando para você entender. E ele está lá, ele está a 120, você vem dando farol, e buzina, bota a cabeça do lado de fora, faz gesto com a mão, sai da frente, e o camarada não está nem aí para você, ele está na velocidade, ele está cumprindo com a lei, com a regra, ele está indo a 120 km, você fica nervoso, está com pressa, dá uma seta para a direita, acelera o carro, passa e joga de novo. Só que atrás vem vindo um polícia rodoviária. Aí ele acelera, gira aquele giroflex, manda você encostar, ultrapassagem pela direita, multa gravíssima, R$1.500 o valor da multa. Você foi pego em flagrante, R$1.500 a atuação, grave, isso pode dar até a suspensão da carteira, dependendo da situação que você tratar com o guarda. Aí você fala, não vou pagar essa multa, é injusto. Você vai recorrer, você vai buscar dentro dos órgãos, você vai tentar, você vai conseguir alguma coisa? Aí você vai falar, é uma injustiça com o pobre do brasileiro que ganha R$1.500 pagar uma multa nesse valor, pastor. Mas por que ele pagou?
Por que que foi colocado? Por que que foi imposto para ele aquela taxa? Porque ele não foi justo com ele mesmo. Então ele assumiu o risco, ele assumiu a responsabilidade, ele teve culpa, irmão. Então, para você entender o porquê que Deus ficou 15 anos sem falar com Abraão. Por que que Deus ficou? Deus falou, eu vou te dar. Deus não falou, eu vou te dar um filho? Quem que tinha que fazer a obra? E o papel do Abraão era qual? Se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus me promete algo, qual é o meu papel em tudo isso? É apenas o quê? Esperar. Deixa Deus agir. Mas eu sou apressado, eu quero, porque Deus falou, então eu acho que eu já tenho direito, então eu já vou na frente, já vou indo, vou comprando, vou negociando. Depois eu falo, ó, Deus, já fiz, já está tudo pronto. O Senhor falou, eu falei que ia dar. Mas para tudo existe tempo, existe hora, existe modo. E o Abraão, irmão, ele se precipitou. Por quê? Porque a Sara chegou para ele e falou assim: Abraão, ó, Deus falou que vai te dar um filho, então vamos resolver logo. Entra na tenda aí, ó Agar, ó, novinha, ó que coisa linda é Agar, deita com ela, tem um filho com ela, o filho dela vai ser nosso filho. O Abraão olhou para a menina, né, acho que igual o Kiko, sério, Sara? É mesmo que você está falando? Olha lá, Sara, eu não queria não, tchau Sara, até amanhã. 9 meses depois está lá o Abraão. Nana, nenê, que Deus vai te abençoar. Ismael, meu menino, Deus me deu um menino. Deus deu para ele? Não deu. O que Deus tinha para ele demorou 15 anos depois para ser entregue. Já estava pronto, irmão. Deus já ia dar, Deus já ia abençoar o ventre da Sara, Deus já ia abençoar Abraão para que ele pudesse gerar o filho. Mas o Abraão passou na frente, e o mais, irmão, ele desrespeitou aquela orientação de Deus. E aí, pastor, aí ele vai colher. Por quê? Vamos para Gálatas agora, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Abre a sua Bíblia aí. Irmão, você tem que começar a aprender isso. Deus não é injusto. Deus, ele é perfeito. Tudo que o homem tem é dado por Deus. Não, pastor, não é não. É porque eu estou perseguido mesmo, é porque eu estou passando por uma luta, é porque ninguém gosta de mim, é porque a pessoa, ela tem maldade no coração contra mim. Mentira! Isso é um entendimento errado. O diabo está te enganando, e o diabo está te colocando mais problema na sua vida. Por quê, pastor? Porque além de você já ter um problema com Deus, você está arrumando agora um problema com o diabo também. Porque ele está colocando mágoa no teu coração, está colocando engano dentro de você, e a pessoa não tem nada a ver com aquele teu problema, e ele está fazendo você ter ódio dentro de você, está aumentando os teus problemas. Não tem nada a ver. Se não está dando certo, irmão, é porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa está faltando, ou alguma coisa está com excesso. Porque não é só a falta que dá erro, o excesso também dá erro. Vai fazer um bolo e coloca lá uma colher de sopa de fermento para você ver o que acontece. Você pôs com excesso, vai dar errado. Então às vezes tem muita sobra, você tem que tirar um pouco. E às vezes está faltando, você tem que acrescentar. Às vezes é um detalhe, é o que eu sempre prego aqui. Mas olha o que diz Gálatas, na tradução normal. Olha o que diz Gálatas 6, 7. Olha aí, na sua Bíblia, ó, tradução normal. Vamos ler? Só a primeira frase aí do versículo. Vamos ler, todo mundo forte agora. O que está escrito? Não o quê? Às vezes o que você está fazendo não é pecado, mas é errado. E aqui, ó, Paulo está dizendo, não erra. Não comete erro, não erreis. Por que Paulo está admoestando dessa maneira? Por que Paulo está trazendo essa palavra? Mas pastor, eu já parei para ver, eu já li a Bíblia, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não é pecado, pastor. Tudo bem, o Abraão não cometeu nenhum pecado. Ou ele pecou deitando com Agar? Foi pecado ele se deitar com Agar? Não. O homem podia ter quantas mulheres quisesse. Além de esposas, ele podia ainda ter uma concubina, que era uma amante. Ele podia arrumar uma amante para passar de vez em quando uma noite com ela, ele podia. Tem gente que fala assim, eita, tempo bom, volta. Não volta nunca mais, viu? Vai andar nesse caminho que você vai pro beleléu, como diz o Fernandes Lima. Irmão, preste atenção, o apóstolo Paulo fala assim, ó, não erreis. Às vezes o problema, irmão, está nos erros.
nas falhas, como eu disse, nos excessos e nas faltas. Naquilo que você está errando é que está o seu prejuízo. Olha aí, não erreis. Por que eu não posso errar? Deus não se deixa, o que é, igreja? Escarnecer. De Deus ninguém zomba. Olha o que Paulo diz: porque tudo que o homem semear, plantar, isso também, o que é, igreja? A questão é a colheita. Talvez você está no silêncio porque você está colhendo. Colhendo o que, pastor? Colhendo o que você plantou lá atrás. Tem gente que quer que Deus se manifeste na hora que ele está em dificuldade, porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Pois é, eu estou em angústia. Deus, cadê o Senhor? Já fiz calo no joelho e o Senhor não vai se manifestar. Passou e Deus não falou nada, provou o silêncio. Estou decepcionado com Deus, estou triste, poxa vida, nunca imaginei na vida. Deus, que injustiça, hein, Deus? Confiei tanto no Senhor, clamei, busquei com tanta fé, pedi com tanto amor, pedi com tanto carinho, me empenhei tanto, foram tantos dias de jejum, foram tantas coisas feitas, dei uma oferta, Deus, eu fiz aquilo outro, Deus, Senhor, por essa eu não esperava. É a tua colheita. Hoje você precisou comer o fruto, mas e ontem, quando a semente foi colocada na sua mão, o que você fez? Tudo que o homem planta, ele vai o que, igreja? Colher, é a sua colheita. O Abraão, ele sabia, irmão, que Deus é que ia providenciar. Até ali Deus estava dirigindo a vida dele. Deus não faltou com nada. Por que Deus ia falhar? Por que ele se apressou? Por que ele se deitou com Agar? Por que ele conheceu aquela mulher? Por que ele foi, irmão, estar com ela na tenda? Por que ele aceitou o conselho de Sara? Por que ele deixou a Sara dirigir ele? Quem estava dirigindo ele? Não era Deus. Anda na minha presença, ser perfeito. Eu serei contigo, você será uma bênção. Eu te abençoarei, quer dizer, não vai faltar, eu vou estar contigo. E o cara foi e se precipita, erra. Aí ele vai colher, irmão. Como eu disse, tem pessoa que acha injustiça da parte de Deus, mas ela não vê as injustiças que ela comete com ela mesma e com quem? Porque quando você erra, você não está sendo injusto só com Deus, você está sendo injusto com quem também? Com você próprio, porque vai te faltar. Vamos lá para você ver, abre a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 17. Eu estava falando para as pessoas de manhã, eu atendi uma pessoa, e essa pessoa chegou para mim no atendimento, e ela falou assim, ela chegou pedindo ajuda, né? Por isso que eu não vou para o senhor pedir ajuda, pastor, nunca vou, porque o senhor fala tudo no culto, não fala o teu nome, ninguém sabe o que eu estou falando. E se um dia eu contar um caso seu, você fica quieto, ninguém sabe, eu não estou falando teu nome. Eu conto casos de outras igrejas que eu fui pastor, não falo nem nome da pessoa, porque o mundo é pequeno, viu, irmão? O mundo é pequeno. Acontece de hoje a gente está falando aqui, amanhã você vive o assunto, fala, rapaz, você é o cara, você é a pessoa, o pastor falou de você, rapaz, eu sei da tua história, hein? Não, você eu não falo. E o que acontece? Eu atendi uma pessoa, e essa pessoa ela falou para mim assim, pastor, preciso de ajuda. Na verdade essa pessoa foi mandada aqui por outra pessoa que é amigo, e ela chegou, veio, participou da reunião, eu marquei de atender, atendi. Aí no atendimento ela falou assim, pastor, preciso de ajuda, pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais. Pastor, há 3 dias eu não durmo. 3 dias eu não durmo. Não consigo dormir, pastor. Aí ela falou que já não estava aguentando, esgotada, estava sentindo mal, perturbada. Aí ela falou assim, pastor, para não dizer que eu não dormi, essa noite que passou, nessa virada de noite, eu deitei 4 horas da manhã e consegui cochilar até às 6. Então foi o que eu consegui dormir em 3 dias. Mas eu estou aqui, pastor, ligada, eu não estou dormindo. Aí eu comecei a buscar a Deus, pastor, para quebrar esse mal, mas aí não resolveu. Por isso que eu vim na igreja. Aí já começou errado, né? Por isso que eu vim na igreja.
Aí beleza, estamos conversando, aí ela falou assim, no meio da conversa: pastor, e eu já entendi que é um demônio. Eu entendo que é um demônio. Por quê, pastor? Eu sou conhecedora da palavra, eu estou na igreja desde os 10 anos, ela deve ter uns 30 e pouco, quase 40. E ela falou, desde os 10 anos eu estou na igreja, então eu sou conhecedora da palavra. Então quer dizer, ela está mais de 2 décadas na igreja ali, né? Eu sou conhecedora da palavra, isso é bom. Porque nesse tempo todo dá para você aprender muita coisa, você descobrir muita coisa da palavra. Dá ou não dá a igreja, sim ou não? Dá para descobrir muita coisa, dá para aprender muita coisa, você conhece muita coisa. Irmãos, 20 e poucos anos de igreja, dá para ter um pouquinho de experiência. E ela mostrou a experiência, que ela falou, eu entendo que é um demônio, pastor. Você tinha que ver ela falando comigo, mas eu já amarrei, determinei, parecia um pastor falando, irmão. E eu orei, pastor. E eu falei, está amarrado o demônio em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu não te aceito na minha vida, eu mando você embora, sai dessa casa, sai da minha vida, eu estou te expulsando, eu não permito, e eu falo em nome de Jesus. Pastor, mas eu orei pensando que ia resolver. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias que eu não durmo, e eu estou repetindo a oração, pastor, e até agora não foi ouvida a minha oração. E eu conversando com ela, aí eu orei nela, aí mandei o mal embora, mandei o demônio embora, aí não falei mais com ela. Mas aí, no meio da conversa, ela mesma fala assim, pastor, o senhor acredita que eu estou todo esse tempo na igreja, mas ainda não sou batizada? Falei, é mesmo? Ela, sim, pastor, ainda não sou batizada. Aí eu falei para ela, você sabe o que é isso, né? Eu ia falar outra coisa, ela falou, eu sei, é falta de vergonha na cara. Eu falei, rapaz, você conhece mesmo a palavra. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que ela está buscando a justiça de Deus, está determinando, irmão, fazendo o que poucas pessoas sabem fazer, porque não é todo mundo que sabe orar determinando. E ela mostrou experiência na oração, mostrou que sabe, que conhece. E aí, no meio de tudo isso, eu falei, irmã, deve ter alguma coisa que está impedindo Deus de agir. Aí ela começou a falar, e falou que não era batizada. Aí falou, eu vivo amaziada também, viu, pastor? Aí eu falei para ela, falei, amiga, como é que você quer que Deus escute a sua oração? Falei, você está vivendo toda bagunçada, você está cumprindo aqui, ó, Gálatas 6, 7, eu mostrei para ela. Falei, ó, o que está escrito aqui não é rei. Eu falei, o que você está fazendo? Ela, estou errando. Eu falei, então, você está plantando tudo errado, você vai colher errado. Só que sabe qual é o problema? Essa ainda, irmão, essa ainda, ela não culpa ninguém. Essa ainda tem um senso de entendimento, porque ela mesmo falou. Eu falei, você sabe o que é isso? Eu ia falar outra coisa, mas ela mesmo já se prontificou e falou, é falta de vergonha na cara. Quer dizer, não foi eu que falei, você que está dizendo. Então quer dizer, ela sabe, não sabe? Sim ou não? Mas tem gente que não reconhece que é ela que está errando. E aí ela fica fazendo o quê? É ele que não gosta de mim. Tem alguma coisa contra mim, está fazendo macumba. Isso é macumba, pastor. Eu estou cheio de macumba, eu estou macumbado. Você não está nada de macumbado. Tem macumba nenhuma na sua vida. Não tem nada, nem demônio tem na sua vida, irmão. E o que é então, pastor? O problema é que você não é justo com você mesmo. Porque nem tudo é demônio, irmão. Tem gente que fica culpando o demônio de tudo. É como eu falei, está lá. Vamos falar de um caso que foi recente, o Gugu. Agora a gente vai fazer igual no interior, o finado Gugu. No interior fala assim, né? O finado João. Mas era tão gente boa, rapaz. Todo finado é gente boa, né? Então o finado Gugu. Gugu morreu por quê? Uma doença, o câncer destruiu o Gugu, foi isso? Foi o coronavírus? Não, o Gugu teve lá um infarto. Parou o coração dele, foi isso? O Gugu teve um derrame cerebral, morreu. Foi isso? Gugu cheio de saúde, irmão. Gugu cheio de vida. O Gugu morreu do quê? Ele morreu do quê? Um acidente, né? Um acidente na rodovia, como é que foi? Ele morreu de um acidente em casa, do lar. Por quê? O que o Gugu foi fazer? Ele foi fazer o quê? Foi arrumar telhado. Irmão, o Gugu tinha necessidade de ele arrumar telhado? O cara com dinheiro que tinha, ele tinha necessidade? Foi o demônio que matou o Gugu, não foi, pessoal?
Foi nada, o demônio não tem nada a ver com isso, o demônio nem sabia disso. Se ele foi para lá para o inferno, não sei se ele foi para lá ou se ele foi para o céu. Se ele chegou, mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Quem te mandou aqui? Não, é que eu fui fazer um negócio lá em casa, caí, pá. Se ele foi, porque eu não estou dizendo que foi, porque ele pode ter ido para o céu também, né? E aí chegou lá o anjo e falou, mas já? Não era agora. O que você veio fazer aqui? Não, então, rapaz, eu subi lá no telhado, queria arrumar eu mesmo. Aí escorreguei lá, bati a cabeça e vim para cá. Estou no céu agora. Nem tudo é demônio, irmão. É a pessoa que fica procurando, ela não é justa com ela. Então, para você entender, irmão, que não é a pessoa que te atrapalha, não é ninguém, é você mesmo.